Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está na luta, certo? No concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Assim como vocês também estou brigando por uma vaga. Meu nome é Victor, sou acadêmico de letras do sétimo período, certo? Então assim, eu estar passando para vocês esse conteúdo, querendo ou não, serve para mim como uma espécie de revisão, tá certo? Então vamos lá, o assunto de hoje vai ser o uso dos porquês. Você sabe quando utilizar cada porquê? Pois bem, vamos lá, nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê separado com acento, tudo bem? Nós temos o porquê separado com acento. O que vai diferenciar desses dois? O porquê separado sem acento, ele vai ser utilizado no início ou no meio de uma oração, no caso de uma pergunta. Tudo bem? Ao passo que o porquê separado com acento, ele vai ser utilizado numa oração, certo? Numa pergunta, mas sempre no final. Vamos ao exemplo. Por que você não foi à aula? E você não foi à aula por quê? Aqui nós temos duas perguntas. Aqui é bastante fácil, bastante simples. O porquê junto, o porquê separado, perdão, o porquê separado com acento, você vai utilizar ele sempre que ele vier no final de uma pergunta. Não tem mais erro. Aqui você já não mais esquece. Tudo bem? Ao passo que o porquê separado sem acento, ele é utilizado no meio ou no início. Tudo bem? Aqui poderia ser também. Você não foi porque a aula, certo? Aqui ele foi utilizado no meio. Como também ele pode ser utilizado no início, porque você não foi à aula, assim como está aqui no exemplo. Tudo bem? Então, toda vez que o porquê separado ele vier no início ou no meio, ele vai ser separado sem acento. Tudo bem? Ao passo que quando nós tivermos uma pergunta e o porquê vier no final, esse porquê ele vai ser separado com acentos em um circunflexo. Tudo bem? Agora vamos para os outros dois exemplos aqui. Não foi à aula porque estava cansado. Bem, esse porquê aqui, junto, sem acento, ele tem valor de explicação. Então, para facilitar, para você conseguir identificar, você substitui pelo pois. Né? Vamos lá, vamos ler aqui. Não foi à aula, pois estava cansado. Né? No caso, esse pois estava cansado ou porque estava cansado, ele está explicando o motivo dele não ter ido à aula. Então, se ele está explicando o motivo dele não ter ido à aula, então esse porquê ele é uma conjunção explicativa. Então, se ele é uma conjunção explicativa, ele é o porquê junto sem acento. Tudo bem? E o porquê junto com acento, ele tem valor, na verdade, de substantivo, certo? Então assim, o substantivo geralmente ele é acompanhado de artigo, tudo bem? Então sempre que você tiver um artigo e logo em seguida um porquê, certamente esse porquê ele vai estar junto com um acentozinho circunflexo, tudo bem? Porque no caso ele está exercendo a função de substantivo. Vamos lá para o exemplo. Não sei o porquê dele faltar aula, tudo bem? No caso aqui, esse porquê ele está exercendo a função de substantivo. Observa que ele está até acompanhado aqui de um artigo, tudo bem? Então, espero que você tenha entendido todos os porquês. Vamos lá revisar? Por que eu vou utilizar o porquê separado sem acento? Quando é que eu vou utilizar? Vamos lá, vamos lá. Por quê? Por quê? Muito bem. Porque ele vai ser utilizado no início ou no meio de uma pergunta. E o porquê separado com acentozinho? Quando é que eu vou utilizar ele? Quando é? Quando é? Quando é? Justamente no final. Muito bem, no final de uma pergunta. E o porquê junto? Eu substituo por quem para conseguir identificar ele? Isso, pelo pois. E quando eu substituo pelo pois, ele tem valor de quê? Explicação. Muito bem, pessoal. Tô gostando de ver. E o porquê junto com acento?
Muito bem, ele tem valor de substantivo. Para eu conseguir identificar, geralmente ele vem acompanhado de quem? Isso, do artigo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, certo? Quero que vocês coloquem aí no comentário qual assunto de gramática vocês querem que eu traga para o próximo vídeo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Bora, foco na missão. Valeu!